Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando nas primeiras leituras das Santas Missas por esses dias o livro dos Atos dos Apóstolos. Por isso que nesta homilia eu gostaria de partilhar rapidamente com vocês duas características muito importantes neste livro dos Atos dos Apóstolos, que quando nós o lemos, nós percebemos nitidamente estas duas características. A primeira característica é que a evangelização na igreja primitiva acontecia de maneira comunitária. Não acontecia de maneira isolada, sozinha. Não, sempre acontecia de maneira comunitária. Por que eu digo comunitária? Ainda ontem, na primeira leitura, nós encontramos aquela passagem que enquanto os discípulos estavam celebrando a liturgia em honra do Senhor, o Espírito Santo disse a eles para que eles separassem Barnabé, ou seja, levava sempre alguém consigo. Primeira característica é essa: a evangelização acontecia não de maneira isolada, mas comunitária. A segunda característica que eu faço questão de destacar nesse livro é que a evangelização partia sobretudo da oração. A evangelização sempre tem que partir da oração, da intimidade com Deus. Enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor, o Espírito disse a eles, ou seja, partir da oração, da intimidade com Deus. Quando a evangelização, o falar de Deus, o anúncio do Evangelho não parte da intimidade com Deus, da vida oracional, ela não é tão fecunda, ela não é eficaz. Por isso que tem que partir da oração, da intimidade com Deus, porque aí nós tocamos uma maior eficácia, porque quem nos envia é o próprio Cristo. Por isso que nós temos que nos colocar de joelhos diante dele, porque ele que nos envia. É Ele que vai falar aos nossos corações, aos nossos ouvidos, aquilo que vamos testemunhar e falar para o povo de Deus. Não basta somente falar de Deus, nós temos que falar com Deus. A grande tentação hoje na evangelização é esta: muitos querem falar de Deus, mas nem todos estão dispostos a falar com Ele numa vida oracional. Porque é quando nós nos colocamos em oração que o Espírito Santo é derramado sobre nós. Veja, lá em Pentecostes, os apóstolos com a Virgem Maria estavam perseverando na oração, unânimes na oração. Foi nesse perseverar na oração que aconteceu Pentecostes. É somente quando nós perseveramos na oração que nós temos uma vida de oração, e não somente momentos de oração, mas é somente quando temos uma vida contínua, frequente de oração, é que o Espírito Santo é derramado sobre nós. São Paulo mesmo, o grande evangelizador, uma coluna da igreja, mesmo não
sido escolhido entre os 12 por Cristo, mas considerado um verdadeiro apóstolo dos pagãos, ele vai falar que ele pregou o Evangelho não a partir de uma persuasão, uma realidade intelectual, mas pela força do Espírito Santo. Então o anúncio da palavra, ela parte da oração, da intimidade com Deus, porque ali o Espírito Santo nos impele, ali o Espírito Santo nos dá unção, ali o Espírito Santo faz a graça acontecer no coração do povo de Deus, porque a palavra de Deus sempre é maior do que aquele que prega. Termino esta homilia, até partilhava ontem isso com um irmão de comunidade, que uma vez Dom João Inácio Miller, que foi o bispo, que me ordenou lá em Lorena, Santuário dos Pais das Misericórdias, numa das formações que ele deu ainda quando eu era diácono, na minha turma, pelo 9, ele dizia o seguinte para nós, isso foi muito consolador para mim, me ajudou muito, me ajuda até o dia de hoje. Ele falava assim, que meus filhos, entendam bem, a palavra de Deus sempre vai ser maior do que a palavra de vocês. Nunca a palavra de vocês, humana, vai ser maior do que a palavra de Deus. Isso simples, talvez simples, mas com uma grande profundidade, porque o evangelizador nunca vai ser maior do que daquilo que é a mensagem que é o próprio Cristo. Isso é consolador para nós. A palavra de Deus nos supera, a palavra de Deus é maior do que nós. Por mais que nós nos preparemos, como devemos nos preparar, mas sabendo que quem trabalha é o Espírito Santo no coração das pessoas. Mesmo se for um anúncio do Evangelho longo ou curto, não importa, é o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que faz, mas para ele trabalhar com uma maior eficácia, o evangelizador precisa rezar, orar, com os joelhos no chão, aí vai facilitar a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.